oração da Ave Maria. O versículo 1, depois pulamos para o 3 e vamos ler o 4 também. O Senhor é minha luz e minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, frente a quem temerei? Ainda que um exército acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que uma guerra estoure contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa peço ao Senhor, coisa que procuro, é habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para gozar a doçura do Senhor e meditar no seu templo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Irmãos, uma coisa que a gente vê, assim, me permitam dizer, eu vejo, vou dizer da minha experiência, porque acabo, como eu viajo, vou a vários lugares pregar e lido com muitas situações, eu acabo vendo uma questão que eu quero ponderar. Muita gente acredita que o dom da fé é para conseguir milagres, para realizar milagres. De certa forma, é uma expressão também desse dom, porque quanto mais eu creio em Deus, quanto mais confio em Deus, de certa forma, pode Deus então, via esta fé intrépida, confiante, realizar prodígios. Mas nós sabemos que o milagre, o dom do milagre, ele se manifesta por dois motivos: ou para gerar fé onde não tem, ou aumentar a fé onde tem. Então não necessariamente precisa de fé para ocorrer milagre. O milagre pode ocorrer para gerar fé, também tem isso. O fato é que a fé é uma virtude, a entender virtude, é um exercício. Fé é exercício. Alguém aqui faz academia? Eu já pensei em desistir várias vezes. Tem gente que pensou em desistir também, né? O fato é que o efeito que você precisa da academia, seja por saúde ou por musculação, enfim, quem vai buscar, né, eu não sei qual é o interesse, mas o efeito a ser alcançado não é possível alcançá-lo se você ficar parado do lado de fora da academia com os braços cruzados, olhando para os aparelhos. Dá? Não dá. Embora eu suo só de pensar em entrar, né? Mas tem que entrar lá, tem que malhar, tem que puxar ferro, tem que fazer exercício. Fé é um dom, graça, dado por Deus. Dom porque é dado, graça porque é charis, um presente. Mas é uma virtude porque ela é um exercício agora da minha parte. Ela é uma virtude teologal porque é Deus quem dá. E na minha vida ela precisa ser exercitada para. Eu gostaria de ter a fé da Fabiana. Vamos dar um exemplo. A Fabiana tem uma fé. Olha o tamanho da fé dela. Mas eu posso ter a mesma fé. A gente não consegue medir, né? Mas eu posso ter uma fé grande. O que eu preciso fazer para que a minha fé seja, aspas, grande? O que eu preciso fazer? E como é que se exercita? Orando. Alguma sugestão mais? Hã? Gente, o que santifica o homem são as virtudes. As virtudes santificam o homem. As virtudes são vividas, praticadas, exercitadas nas circunstâncias do dia. Nós exercitamos a fé nas circunstâncias do dia, nas adversidades do dia. Então entendemos primeiramente que fé, o dom da fé, não é
não lhe dá imunidade. Porque agora eu estou na igreja, porque eu rezo, porque eu faço, porque eu aconteço, eu sou imune. Não, você não é imune. Não existe nenhuma garantia que você não vai ter câncer, que você não vai desenvolver diabetes. Por que não existe garantia? Porque a fé não é para isso. No entanto, se você tiver um câncer, se você tiver diabetes, agora a fé entra em ação. É aonde você vai exercitar a virtude da fé, e ela vai crescer no seu coração para, diante das dificuldades, diante dos problemas, diante dos reveses, a fé comunica ao seu coração a certeza que o Senhor é por você, que o Senhor está com você, que Ele não abandona você. Vou dar um exemplo mais espiritual. Alguém já passou por experiência de miséria? Experiência de miséria é aquela assim, que você deita bem e acorda de manhã e você não presta. Você diz: eu não presto, eu sou um traço, eu não presto. Aí você está seco, você não tem vontade de rezar, e os seus pecados que são desse tamanho se agigantam diante dos seus olhos, e parece que Deus foi dar uma volta e não volta, não retorna para casa. O que está acontecendo? Alguém já passou por uma experiência dessa? Que bom. Meu Deus, que você passe de novo. Eu quero o seu bem. Diz a palavra que o Senhor passou o povo pelo cadil e, provando-os, viu que eles eram dignos de fé. E aí Deus se dá ao povo. Está lá no livro de sabedoria. E deserto. Deserto é aquela aridez um pouco mais alongada. De repente a oração começa a ir perdendo o gosto, ela vai perdendo o gosto, o grupo de oração começa a ficar pálido, a missa começa a perder graça, e tudo que era espiritual, que nos dava sabor para fazer, fica insosso, já não tem mais sabor, a vontade abandona, já não consigo mais rezar o terço, não tenho mais vontade de ler a Bíblia, quando leio não entendo nada. Alguém já passou por deserto? Já. Ótimo, que Deus dê a graça de passar. Porque é passando pelos desertos, pelas provações, pelas purificações, que saímos mais fortes, mais virtuosos. São estes tempos que nos fazem crescer. Como é triste ver pregadores que no primeiro deserto querem chutar o balde e abandonar tudo. A primeira vez que sentiram, só porque Deus deu uma piscadinha, ele acha que Deus já não ama mais ele. Que é bonito, né? Quando começa a pregar, existe um tempo chamado tempo da misericórdia, tempo da graça, no início de qualquer ministério. Aí o pregador senta para fazer a pregação, nossa, não é uma chuva, é um temporal de ideias, né? Começa a brotar coisa e vai anota e não. Aí acaba esse tempo, acaba o tempo, e aí tem que rezar e Deus não fala. Senhor, vai falar? Está aí? E fica ali, pede, reza e ora em línguas, e abre a Bíblia, oráculo contra Edom. Fecha a Bíblia, reza, abre numerologia, não, números, né? Fecha genealogia de Jesus. Você não vai falar nada? Aquela secura, aí começa o processo de crescer. Isso olhando por uma dimensão espiritual, algumas provações espirituais. E nós sabemos que existem muitas outras. Uma muito comum, mas graças a Deus aqui na Arquidiocese de Florianópolis não acontece, é perseguição de coordenador, né? Lá é horrível. O coordenador pega no pé e começa a perseguir, quando não levantam calúnias. Por exemplo, um exemplo meu. Quando eu tive a minha experiência e Deus começou a operar a sua graça através dos dons que havia me dado, muitas coisas começaram a acontecer lá na nossa diocese que não eram comuns. Não tenho vergonha de dizer isso. Depois no Espírito, né, onde eu ia ministrar, onde eu estava rezando, acontecia a roda assim. Aí uma coordenadora
aquela do 880, foi na coordenadora arquidiocesana, falou de mim, a arquidiocesana ligou, mandou eu ir na arquidiocese. Fui lá no escritório e tal. Chego lá, tá como é que eu poderia dizer assim? As queridas do Ministério de Oração por Libertação, mais a diocesana estavam lá. Aí conversa vai, conversa vem, daqui, dali, conclusão: saí do escritório proibido de rezar por qualquer pessoa em toda a arquidiocese de Porto Alegre. Estava proibido de rezar por qualquer pessoa. Aí eu disse assim: tudo bem, mas se cair na minha frente, eu vou rezar. Aí ela olhou para mim: tá, mas não vai cair. Aí aquilo me deu uma raiva. Fui direto no meu pároco, que era quem me acompanhava na época. Eu falei para ele, disse: mas como assim? Como te proibir? Pegou o telefone, qual é o número? Eu prontamente deu o número, ele ligou assim: eita, calepau! Marco velho aqui, né? Tá calepau, Marco velho. Ele ligou lá, caraca, não sei o que aconteceu no homem. Ele ligou, começou a falar: eu sou o padre desse Santo Gerberto, ele chegou aqui, estão conversando. Aí ele disse: não, parei. Ele era um homem muito espiritual, assim. Parei. Ficou aquele silêncio esquisito. Ele disse: não precisa se preocupar, o Gerberton vai obedecer. Eu não queria obedecer, eu queria poder exercer o meu ministério. Eu falo a verdade, é o que estava no meu coração, eu queria exercer o meu ministério. E ele disse: não, ele vai obedecer. Essa proibição durou mais de 2 anos. Quando ela acabou porque o coordenador novo da diocese veio atrás de mim, descobriu a história, me chamou, fui participar do conselho. 2 anos depois, ou seja, 4 anos pós-proibição, eu assumi a coordenação do Ministério Arquidiocesano de Cura e Libertação em Porto Alegre. E aquela que havia me proibido estava submetida à minha autoridade coordenadora. E aí a minha vontade era... Aí eu fiz exatamente o que Jesus manda. Chamei ela e fui pedir perdão para ela, me perdoar. E ela chorava na minha frente, dizendo: olha o mal que eu poderia ter feito, um dom de Deus, e eu poderia ter matado. Obrigado, Senhor, porque Tu não deixou esse dom morrer. O fato é que hoje ela saiu da renovação e eu estou na renovação. O fato é que coordenadores passam, provações passam, dificuldades passam, desertos acabam. Ou se não acabou ainda, tem oásis. Existem momentos de refrigério, mas nós precisamos ter uma fé confiante que o Senhor está conosco. Porque senão você vai pregar a palavra, e você vai pregar a palavra titubeando, balançando. Você vai dizer lá: pois é que Deus faz milagre. Deus faz milagre. Se você tiver fé, já joga para o povo, né? E o que nós fazemos então com a passagem de Êxodo 14:13, onde Moisés diz para o povo: atrás do povo está o faraó no deserto, com 600 cavalos dos seus melhores cavaleiros, as bicas, armados. À frente está o mar. E o mar na Bíblia é morada do demônio. Não dá para passar o mar. Atrás, Faraó, que é a personificação, a figura bíblica do demônio, com os seus soldados, vindo atrás do povo. O povo está esmagado entre Faraó e o mar. Quantas pessoas tinham no povo? 600 mil? Alguém dá mais? 1 milhão. 500 mil? Não, 1 milhão e 600 mil. Gente, não nó da cabeça. E alguém falou 600 mil. Ela, quantas pessoas falou? 500. Não tem escrito aí. Gente, os estudiosos dizem que tinha 1 milhão de pessoas. Como que 1 milhão de pessoas ficam apavorados com 600 cavaleiros? Como? O que aconteceu com eles? Pessoas que viram milagres. Moisés bateu na rocha, saiu água. Eles pediram carne. Olha que loucura, eles pediram carne. Moisés disse: ok, eu vou providenciar carne. E o mesmo que pediu disse: pô, Moisés, como é que vai conseguir carne no meio do deserto? Olha como é que pode.
Aí pegaram, tinha codorniz até a canela, para qualquer direção do acampamento, comeram carne, tinha o maná tinha 1000 sabores. O que você gosta de comer? Diz uma comida que você gosta muito, aquela que brilha nos seus olhos. Picanha. Picanha, esse é legal. Mas a macarronada, né? Uma carbonara, coisa mais boa. Era só comer maná e pensar na carbonara. Tinha o gosto de carbonara. 1000 sabores. O salmista diz que tinha o gosto daquilo que eles quisessem comer. A roupa deles não se gastava, as sandálias não se gastaram. Eles viram muitos milagres, mas mesmo assim, eles não acreditavam que Deus podia salvar eles. Vamos ser sinceros. Nós precisamos ter a fé de Moisés. Nós pregadores precisamos ter a fé de Moisés, porque o nosso povo vê milagre, ouve a palavra, recebe cura. Quantas pessoas já receberam cura e foram embora, nunca mais voltaram para a sua congregação? E por quê? Porque eles não tiveram uma experiência com o Senhor. E nós precisamos ser aqueles que apontam a saída. Mas Jefferson, a saída é pelo mar. É uma saída. E se você é um homem que tem fé, se você é uma mulher, um homem que tem confiança em Deus, você sabe, porque a palavra está dizendo que ainda que se levante uma guerra contra você, você não precisa temer a nada. Foi o que Moisés falou lá no versículo 13 do capítulo 14 de Êxodo. Vós nada precisais temer. O inimigo que hoje vocês veem, não mais tornareis a ver. O Egito, o exército que está vindo aqui, Deus mesmo vai combater por vós. Mas eu só consigo pregar isso para você porque eu tenho vivido isso na minha vida. Eu não tenho me jogado no chão e chorado que nem um bebezão. Seria um bebezão, né? Diante das mazelas da minha vida. Eu me ajoelho diante do Senhor, vou rezar e digo para Ele: Senhor, só tenho Tu, eu não tenho mais nada, eu só tenho a Ti, dá jeito, eu não tenho para onde correr. Só que nós não vivemos essa dimensão de confiança no Senhor. Nós não vivemos esse Deus é por mim. Quando a dificuldade aperta, quando a situação na nossa casa aperta, primeira coisa que se faz é murmurar, é reclamar, é dizer: e agora o que vai ser de nós? Agora nós vamos rezar, nós vamos confiar no Senhor, nós vamos pedir a sua ajuda, vamos pedir o seu auxílio e vamos esperar na sua destra. Deus é forte o suficiente para mudar a situação da sua vida ou não é? Sim. É ou não é? Sim. É. Ele pode mudar a situação do seu casamento? Com os seus filhos? Aquele chefe mala que você tem? Sim. Pode. Porque Deus tudo pode. Mas tem a nossa postura de fé. Postura de fé. Pregador, lá no finalzinho do livro do Eclesiastes, no capítulo 50, 51, não lembro bem, vai dizer que o Senhor nos deu uma língua para louvá-lo. Pregador não murmura. Pregador não reclama. Pregador morde a língua. Deu vontade de reclamar? Morde a língua. Começa a treinar em você, para você ensinar o povo a fazer. Vou dar um exemplo muito particular. Nós construímos um galpão na comunidade. Nós somos uma comunidade de vida, nós vivemos de doação, nós somos uma comunidade pobre. Nós não temos grandes doadores, nós vivemos de benfeitores simples. Nossa comunidade é simples, graças a Deus. Construímos um galpão de 45 por 18, eu e mais 2 meninos. Eu, modéstia à parte, sou um bom pregador, não esse, de martelo, sou um bom pregador. Tanto é que em todo o galpão nós devemos ter gasto lá em torno de uns 30, 40 quilos de prego. E eu não errei nem prego, quer dizer, eu errei só um prego. E acertei o meu dedo.
Eu me enfiei pela escada, me ajeitei pelo lado dela aqui, estiquei, deixei meu prego na feição, o dedo na feição do ladinho do prego. Aí botei, dei uma, o prego ponteou, dei a segunda para filmar, larguei a mão do lado e dei. Quando eu dei a terceira, os grandes que eles ouviram um tum, tum, tum. Foi no dedo. Caraca, mas eu bati com tanta força. Eu apertei o dedo e eles, essa hora eles estavam contando. Eu só fiz assim. Eu chutava embaixo e dava com a testa no degrau de cima. Eu não falei pensei em todos, mas não falei. A minha boca para louvar. Eu não vou murmurar. Tentei pregar, tentei continuar. Não conseguia pregar porque minha mão adormeceu, o dedo inchou, achei que tinha quebrado o dedo. Tive que descer e parar o serviço. Mas eu não vou murmurar. E você? Porque nós, como pregadores, nós precisamos ter uma postura bem clara diante das dificuldades. O Senhor é por nós nos dias maus, nas situações ruins, nas situações adversas. E quando essa verdade se concretiza no nosso coração, quando ela está arraigada, com raízes profundas do nosso coração, por pior que seja a situação, você sempre terá um hino de louvor nos seus lábios. Você sempre vai dizer: Senhor, eu confio em Ti, eu acredito em Ti, e eu sei que no Seu tempo, não no meu, mas no Seu tempo, a libertação vai chegar na minha casa, vai chegar na minha vida. Meu irmão mais novo, ele foi para as drogas, mais ou menos cedo assim. E eu calcei ele na oração. Fui atrás dele, fiquei em cima, mas calcei ele na oração. E eu dizia para o Senhor, o Senhor conhece. Rezei. Meu irmão mais novo hoje é consagrado na pertença de vida da nossa comunidade. Meu irmão mais velho estava no mundão, o negócio dele era ter dinheiro. E aí um dia ele levou uma quebrada no serviço e a maçonaria muito rápida, os maçons chegaram nele e ofereceram para ele entrar na maçonaria e dariam um aporte para ele poder seguir o padrão de vida dele. Aí ele foi lá em casa e falou para a mãe: vou entrar na maçonaria, assim, assado. Eu só escutando a conversa. Nessa época a gente estava meio estremecido por causa da minha vocação. Escutando a conversa e tal, daqui e dali. Aí eu peguei, quando ele foi dar tchau, apertei a mão dele, vou rezar para te morrer. Não, tu, meu irmão, no caso. Não, Senhor, foi só uma brincadeira. Assim. Falei para ele: quê? Vou rezar para que tu morra. Se Santa Rita rezou para que os filhos morressem antes de pecar, eu vou rezar para que tu morra antes de virar maçom. E vou rezar por ti. Aí ele saiu enfurecido comigo. Não sei qual foi a experiência dele, até hoje ele não contou os detalhes. Sei que 2 semanas depois ele chegou lá em casa, e eu rezava por ele muito. Chegou lá em casa e disse para a mãe assim: vou desistir da maçonaria. Aí minha mãe: que bom, não sei o que, Aí ele chegou perto de mim: já parou de rezar? Agora eu vou parar de rezar. Não sei o que aconteceu com ele, que ele viu a morte de perto e desistiu. Eu não quero ter um irmão maçom no inferno. Diante das dificuldades, quaisquer que sejam as dificuldades, cabe a nós rezar. Quaisquer que sejam as dificuldades. Se é uma enfermidade, se é uma dificuldade financeira, a nós cabe rezar. Porque você, pregador, tem responsabilidade com o povo que senta para ouvir a sua pregação. E você vai pregar a sua experiência de Deus. E qual é a sua experiência de Deus? É bíblica? É autêntica? Ela está na doutrina? Ela está no catecismo da igreja? Ou ela é as páginas de um livro poético escrito por alguém?
Nós pregamos uma experiência, nós pregamos uma pessoa. O povo está sofrendo porque o povo não acredita mais que Deus pode intervir na vida dele. Cabe a mim e a você dizer: Ele pode, Deus é forte, Deus está presente hoje, Ele é por mim, Ele é por você, em qualquer situação da sua vida. As pessoas estão desesperadas indo para centro espírita, para centro de umbanda, porque elas dizem: na igreja católica não acontece. Não acontece? Sim ou não? Sim. Não tem acontecido. Deveria acontecer, mas não tem acontecido, porque não se prega um Deus vivo, forte, poderoso, ciumento, que cuida, que zela, que acompanha, como diz São Pedro, que tem cuidado de nós, cuidado de vós, cuidado das tuas necessidades. Ele está perto de ti, preocupa-se em falar um monte de coisa, mas não se anuncia que Deus está junto de cada um nas suas situações. Aí as pessoas vão para a Universal para ganhar uma rosa perfumada, para andar no Vale do Sal, passar por uma porta, dar R$1.000 e comprar o alívio dos seus sofrimentos. Gente, nós temos que nos levantar. Nós temos que nos levantar com urgência, com pregadores cheios de autoridade. Jesus vem aí, nós vamos adorá-lo, e diante dele, eu quero convidar você a rasgar o seu coração, rasgarmos o nosso coração diante dele, e pedir que ele de fato venha realizar uma obra nova na nossa vida, uma obra nova no nosso coração, para que não sejamos pregadores que falam de si, mas que falam de Jesus. Veja que interessante. Quando nós sabemos que Deus é por nós, o que se é capaz de fazer para que a sua pregação, a minha pregação, tenha eficácia? Um espanhol barbudinho foi pregar num vilarejo, subiu umas caixas de batata e começou a falar do Evangelho, começou a falar de Jesus, e as pessoas que estavam na frente debochavam e riam dele. Ele prontamente parou, se recolheu no seu coração. Quando ele volta, ele diz: desenterrai o morto que enterrastes ontem. Alguém exclama: ele já está fedendo. Aí ele diz: ótimo, então está bem morto, pode desenterrar. Vai as pessoas na cova do cara, ele vai junto, cava um buraco, estoura um caixão, sai o cidadão vivo. Voltam para o centro do vilarejo, sobe Francisco Xavier de cima das caixas, anuncia a palavra e toda a cidade se converte. Toda a cidade se converte. Nós temos hoje uma onda de avivalistas. Na história da igreja, e mesmo na história protestante, se quiséssemos expandir um pouco mais, um verdadeiro avivalista é aquele que, quando ele está num lugar, ele anuncia, toda a cidade, a vila, o bairro, o grupo de oração se converte. Toda a gente. São homens de fé, homens que não caíam por qualquer coisa, homens que não esmoreciam por qualquer coisa, homens que sabiam onde estava ancorado o seu coração, homens que tinham a certeza que ainda que as ondas do mar se agigantassem contra os seus barcos, eles não iriam afundar, e por isso eles foram para a China, foram para o Japão, foram para a Índia para anunciar o Evangelho. Ainda que eles fossem chicotados, apanhassem, tomassem surras com pedaços de pau, eles sabiam que o Senhor era por eles, e eles se levantavam ainda mais fortes. Eu e você só podemos falar de Jesus, eu e você só conseguimos falar de Jesus, porque houve na nossa história, a história que nos precede, na nossa fé, na nossa igreja, homens e mulheres que tinham o seu coração em Deus.
qualquer coisinha. Não desanimaram na cara feia do coordenador. Não desanimaram na primeira regra que impuseram a você de obediência. Numa proibição. Ou num não que deram para uma missão que chamaram você e o coordenador disse: não, não vai. Eles não desanimaram, eles perseveraram. Porque o Senhor é por nós. Isso falando numa dimensão espiritual, quanto mais na dimensão dos problemas humanos. Que olhamos para a vida, por exemplo, de João Paulo II, Padre Pio, Santa Gema Galgani, Santa Teresinha, homens e mulheres do nosso tempo, Benedita da Cruz, Edith Stein, do nosso tempo, que não pararam por doenças, não pararam, porque infelizmente hoje tem gente dizendo que quando chegar nos seus 60, seus 70, vai se aposentar, vai sair da renovação, vai se aposentar, vai só para a missa. E esses dias eu olhei um filme, que era o Missão Impossível. Como é que é o nome do doutor do Missão Impossível? O cara tem 60 anos, velho. E ele fez aquilo. Eu disse: ah, não. Se esse boneco está fazendo filme com 60 anos desse jeito, eu vou dar um jeito no corpinho. Com 60 anos eu quero estar pregando com o mesmo fôlego de 30. Por que para o mundo pode e para Deus não pode? Por que a gente tem carreira para Deus, para se aposentar? Porque a gente já olha para um problema e já diz: não, ali na frente eu paro. Isso. Pregadores, coragem, ânimo, força. Quando vinha a paulada por cima, levanta de novo e deixa levar outra. Passar a rasteira em você, levanta e vai de novo. Está difícil lá em casa, levanta e continua. Porque Deus está de braço dado com você. Ele não desampara você. E quando você viver essa experiência na carne, intracore, dentro do seu coração, que essa palavra se encarnar, você vai, na sua pregação, percebendo o efeito que ela vai gerar nas pessoas da Assembleia. E as pessoas vão vir conversar com você e vão começar a dizer a você: eu estava passando por essa situação, eu estava vendo esta situação, o que eu faço? E você vai dar uma palavra de esperança. Chega de pregadores que não anunciam a esperança cristã.